there's no going back. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Somatize. Vamos continuar com o preparatório aí para o IFET. Bom, essa questão do ano passado fala o seguinte: observe o gráfico da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, conforme a figura. Então, não deu exatamente a função, né? Deu de forma genérica, né? Digamos assim, e deu só o desenho. E aí ele fala: sobre essa função, considere as afirmativas a seguir. 1. Possui valor mínimo porque seu gráfico é côncavo para baixo. 2. Não possui raízes reais porque b ao quadrado menos 4ac é positivo. 3. Possui c maior que zero porque seu gráfico intercepta o eixo das ordenadas em um valor positivo. 4. Possui eixo de simetria x igual a k, sendo que k é menor que zero, porque o x do vértice é menor que zero. Então, ele pergunta quais são verdadeiras. Super interessante essa questão. Seguinte, primeiro deixa eu fazer um apanhado sobre um gráfico de uma equação do segundo grau, tá ok? Então, o que acontece? Ele pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, tá? Então, isso aqui voltado para cima e esse aqui voltado para baixo. Quando que isso acontece? Quando esse valor aqui, ó, o A, né? O A, o B e C representam números quaisquer. Se esse meu A for um número positivo, a concavidade é voltada para cima. Se esse meu A for um número negativo, a concavidade é voltada para baixo, tá? Mais ainda, quando eu tenho o gráfico com a concavidade voltada para cima, nós temos aqui, ó, o que a gente chama de valor mínimo ou ponto de mínimo, tá? Por quê? Todos os outros valores são maiores que ele, certo? Esse valor, esse ponto aqui nós chamamos de vértice, tá? E eu tenho o valor mínimo, então, se a concavidade for voltada para cima, e eu vou ter o que a gente chama de valor máximo, se a concavidade for voltada para baixo, tá? Ó, esse aqui é o maior valor que tem, todos os outros valores são menores que ele, tá? Bom, então, que aqui também, vamos falar que é o vértice, tá? Bom, outra coisa. Se eu for colocar aqui o eixo, pensando no eixo, toda vez que a minha parábola, né, isso aqui recebe o nome de parábola, encosta no eixo x, significa que ela tem raízes. Então, eu posso ter esse formato, ó. Esses três formatos, tá? Então, olha, ou ela encosta em dois pontos, significa que ela tem duas raízes, ou ela encosta em um único ponto, então a gente fala que ela tem uma raiz apenas, ou tem livros que falam que ela tem duas raízes iguais, ou seja, é como se fosse uma só. E se não encostar, significa que ela não tem raízes, ok? Isso é do mesmo jeito com a concavidade para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Encostou em dois pontos, duas raízes. Encostou em um ponto, uma raiz. Não encostou, não possui raízes, tá ok? Como é que eu vejo isso? Olhando para o gráfico fica fácil. Mas quando a gente vai fazer a conta, para determinar se tem raízes ou não, a regra é o seguinte: nós fazemos o que a gente chama de delta, que é uma das fórmulas mais conhecidas da matemática, que é o b ao quadrado menos 4ac, tá? E depois que eu calculo o valor numérico dessa expressão, se esse valor numérico for positivo, significa que o meu gráfico é desse jeito, ele encosta em dois pontos, ou seja, tem duas raízes. Se o valor de b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, significa que encosta em um ponto só, ou seja, tem uma raiz. E se esse valor de b ao quadrado menos 4ac, que a gente chama de delta ou discriminante,
for menor que zero, ou seja, negativo, um número qualquer negativo, significa que a parábola não tem raízes reais, tá ok? Bom, outro detalhe que a questão falou é eixo de simetria. Eixo de simetria é como se fosse aqui, ó, uma reta vertical que vai passar no vértice, tá? Que é o menor ponto ou o maior, na verdade, o menor valor ou o maior valor da parábola, tá ok? Então, isso aqui, ó, seria o eixo de simetria, tá? Bom, outro detalhe que o gráfico falou é o seguinte, deixa eu colocar para cá. Se eu fizer aqui desenhar o eixo Y, o valor de C, ó, o gráfico é, a lei de formação da função é ax² mais bx mais c. Então, esse valor de C, que aqui representa um número qualquer, significa onde o gráfico da função toca o eixo Y. Então, se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, esse valor aqui, ó, é um valor positivo. Eu não sei que valor é, pode ser, vamos supor, 3, 4, 5. Só sei que é um valor positivo, então significa que o C é positivo. Se esse meu valor, por exemplo, é negativo, ele vai ter que fazer, por exemplo, assim, ó. Aqui não ficou muito bom, né? Aqui eu peguei até o zero, né? Vamos aproveitar e falar isso. Se a função passa por esse encontro aqui dos eixos, né? Pelo 0 e 0 que a gente fala, nem aparece o C, tá? Eu vou ter uma equação do tipo ax² mais bx. Não vai ter esse C, porque vai passar no zero. E vou desenhar então o que eu queria, que é tendo um C negativo. Então, olha aqui, ó. Onde a parábola encosta no eixo dos y, significa que é o valor de C. Então, para esse desenho, eu teria um valor, por exemplo, menos 1, menos 2, um valor qualquer de C menor que zero. Então, aqui eu teria um C positivo, aqui eu teria um C igual a zero, né? Tocando no eixo, na origem, né, do sistema cartesiano, que é o 0 e 0, e aqui um valor de C negativo. Bom, falei uma confusão de ideias, vamos resolver a questão. Então, primeiro, possui valor mínimo, certo ou errado? Olha, tá virado para cima. Então, ó, esse pontinho realmente é o valor mínimo. Todos os valores são maiores que ele, certo? Então, ó, possui valor mínimo, correto. Porque seu gráfico é côncavo para baixo? Não, ele é côncavo para cima, tá? Então, ó, a alternativa começou certinha, mas depois a justificativa tá errada. Ah, então eu coloco que está certo ou tá errado? Coloco que está errado, tá? Então, ó, falsa, a primeira está falsa, ok? 2. Não possui raízes reais. Então, olha, não encosta no eixo X. Ó, o eixo X aqui, ó, apagadinho. Se não encosta no eixo X, ó, não tem raízes reais. Então, novamente, essa parte está certa. Justificativa, porque b² menos 4ac é maior que zero. Não. Olha, o que eu acabei de falar. Se o b² menos 4ac for maior que zero, eu tenho duas raízes. Como não tem raízes, ele teria que ter falado que o b² menos 4ac é menor que zero. Então, falso. Começou direitinho, mas a justificativa ficou errada, eu falo que está errado. 3. Possui C maior que zero, porque seu gráfico intercepta o eixo das ordenadas. Ordenadas significa eixo Y, tá? E abscissas, eixo X. Eixo das ordenadas em um valor positivo. Essa está correta. Na verdade, vocês concordam aqui que eu nem estou vendo aonde intercepta o eixo Y. Mas por quê? A parábola ela é infinita. Então, se eu continuar aqui com ela, ó, em algum momento ela vai interceptar o eixo Y. E com certeza, né, está acima, ó, esse valor é um valor positivo. Então, C é maior que zero, porque seu gráfico intercepta o eixo das ordenadas em um valor positivo. Está correto. 4. Possui eixo de simetria igual a K, sendo que K é negativo porque o X do vértice é negativo. Eixo de simetria fica aqui, ó, no vértice, é uma reta na vertical
que passa no vértice, que é esse ponto de menor valor nesse caso, tá? Então, ó, ele disse que ele possui um eixo de simetria x igual a k, né? Esse k sendo um número qualquer, só que ele falou que o k é negativo. Não é, olha só, essa parte à direita, né, aqui do zero, eu só tenho valores positivos, então esse valor aqui, ó, é um valor positivo, tá? Então, possui eixo de simetria, realmente possui, porém, esse k aqui, ó, não é negativo, ele é um valor positivo, então está errada também. Então, podemos afirmar que apenas, ó, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Letra C. E é isso, pessoal. Muita informação nesse vídeo, né? Esse vídeo ficou bem longo, mas eu quis mostrar um pouquinho de cada detalhe. Espero que vocês tenham compreendido. Críticas e sugestões, alguma coisa que não entendeu, deixe aqui, por favor, na descrição do vídeo. Um abraço.